Oi gente, meu nome é Natália e esse é o Guia Veterinário. Se você tem interesse em cursar medicina veterinária, fica comigo que esse vídeo aqui é pra você. Hoje nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre as matérias que a gente tem na faculdade de medicina veterinária e eu espero que esse vídeo te ajude a não entrar totalmente sem noção do que é a faculdade, o que você vai aprender e pra você ver se é isso mesmo que você quer, né? Porque antes da gente entrar numa faculdade e da gente escolher o nosso curso, a gente precisa entender o que a gente vai ver, né? A gente não vai ficar 5 anos, sei lá, estudando uma coisa que a gente não gosta. Então é muito bom você ter a consciência do que você vai ver, qual é a grade curricular de medicina veterinária e o que você vai ver em todos os seus anos, desde o primeiro semestre até o último semestre, que é o 10º semestre. No meu caso, a minha faculdade são 5 anos, sendo o último de estágio obrigatório, ou seja, 2 semestres de estágio obrigatório. Então, 6 meses eu tenho estágio obrigatório 1 e 6 meses de estágio obrigatório 2. Nesses 2 últimos semestres de estágio obrigatório, eu tenho que cursar na faculdade, algumas horas na faculdade e algumas horas fora da faculdade, estágios extracurriculares. No meu caso, são 300 horas de estágio no primeiro semestre, 300 no segundo, totalizando 600 horas de estágio dentro da faculdade e fora da faculdade. Com isso, eu também tenho que fazer um relatório. Nesse relatório, precisa ter um relato de caso. O relato de caso seria você pegar um caso de algum paciente que você acompanhou, os exames, tudo que aconteceu com esse paciente e relatar o caso dele, literalmente isso. Na medicina veterinária, a gente tem muito relato de caso, que é muitas vezes o que a gente usa para embasar alguns tratamentos, enfim. Gente, eu comecei falando do final, porém eu queria já adiantar essa parte porque eu já tô no estágio obrigatório, então eu já queria falar logo o que eu tô fazendo. Mas aqui vamos começar do primeiro semestre. Bom, eu tô com um caderninho aqui, eu entrei lá na minha área do aluno e pesquisei todas as matérias que eu tive desde o começo para falar aqui para vocês. No primeiro semestre, o que a gente viu foi anatomia, biologia animal e genética. No caso, essas matérias, eu acabei tendo nos últimos semestres, mesmo sendo do primeiro semestre, porque eu entrei atrasada. Então, mas não faz diferença, né? São matérias do primeiro semestre que eu acabei tendo no 8º semestre, enfim. Mas essas matérias são matérias iniciais que vão te ajudar ali a ter uma noção básica. Anatomia, né? Você vai ver toda a parte anatômica ali dos bichos. Geralmente as universidades têm um laboratório de anatomia, onde você vai ver ossos, musculatura, artrologia, que entra a parte de tendões, ligamentos. Então, principalmente o estudo das articulações. Então, é uma matéria, assim, bem dificinho e bem chatinha, porque é muita decoreba. Então, eu tenho que decorar qual que é a articulação que tá ali no joelho. Então, a articulação do joelho é a articulação fêmero, tíbio, patelar. Os ossos que estão aí juntos. Tem o fêmur, tem a tíbia, tem a patela, tem a fíbula. Todas essas coisas, a musculatura envolvida. Então, quadríceps, entendeu? São todas essas coisas que você vai ver dentro de anatomia no primeiro semestre. Não sei se são em todas as universidades que tem biologia animal, mas basicamente em biologia animal você vai ver coisas que você viu no seu ensino médio. Então, geralmente a gente tem biologia no ensino médio, é basicamente a mesma coisa, só aprofunda algumas coisinhas em questão de célula, sistema imunológico, não sei. Genética, você vê genética também que você viu em biologia provavelmente, só que um pouquinho mais aprofundado também e mais voltado para os animais do que para humanos, né? Eu confesso que eu achei essa matéria bem chatinha, não me interessei, mas para quem tem interesse é uma área bem ampla também essa parte de genética animal, porque o pessoal de bovinos, de grandes animais, eles geralmente estudam bastante genética por causa que ajuda muito na questão de reprodução dos animais, de desempenho das vacas leiteiras, essas coisas. Eu tô sentindo que eu já falei muito e eu ainda tô no segundo semestre. Enfim, segundo semestre. No segundo semestre, eu vi com os meus olhinhos, mentira, eu vi histologia. A histologia é uma matéria que estuda tecidos do corpo, então, o tecido da pele. Não sei se vocês sabem, mas, o que forma um ser, uma célula? Um conjunto de células é o quê? É um tecido. Um conjunto de tecidos forma o quê? Um órgão. Um conjunto de órgãos forma um sistema. Um conjunto de sistemas forma um organismo. Então, basicamente, você vai ver os tecidos do corpo e todos esses tecidos de vários sistemas. Então, tecido do sistema respiratório,
tecido da pele, tecido do sistema reprodutor. Então, vários tipos de tecidos do corpo. É bem legal, eu gosto bastante, porque é um tipo de aula que você vai pro laboratório, fica analisando lâmina. Você vê também tecido do sangue, hematologia, é muito legal. Se eu pudesse pular bioquímica, eu pulava, mas bioquímica é muito chato e você vai ver várias coisas em bioquímica. Nem vou me estender sobre isso, mas é basicamente, você vai ver bastante ciclo de Krebs, como que funciona o ciclo do oxigênio, não sei o que, sabe? Eu não gosto muito dessa matéria, mas tem quem goste e você vai ver isso nos primeiros semestres, no segundo, no caso. Microbiologia. Microbiologia vai estudar os micro-organismos, né? Então, a gente vai ver vários micro-organismos aí, principalmente os que afetam os pequenos animais e grandes animais, o que afeta o mundo dos animais. Então, todos os micro-organismos que têm uma importância na medicina veterinária. E imunologia, você vai ver o sistema imune. Então, você vai ver como que funciona o sistema imunológico, as células que compõem o sistema imunológico, como que o corpo vai se defender de um ataque, de uma lesão, Enfim, eu gosto bastante dessa matéria também e é o que você vai ver em imunologia. Parasitologia, você vai ver vários tipos de parasitas e muitos parasitas acometem na medicina veterinária, porque são animais, os animais pegam parasitas, enfim. Então você vai ver diversos parasitas, não vai focar muito em tratamento, vai focar mais no ciclo reprodutivo do parasita, como que ele se desenvolve no corpo do animal, como que ele se desenvolve no organismo. Fisiologia. Fisiologia você vai aprender como que funciona o corpo. Então, tipo assim, como que funciona o sistema cardiovascular? Como que funciona o sistema respiratório? Entra o que? Sai o que? Como que faz a oxigenação? Fisiologicamente, então, a fisiologia, como que funciona o organismo do ser vivo. É uma matéria muito legal também, porque é onde você começa a ver um pouquinho sobre algumas doenças, como algumas doenças afetam o sistema como um todo. Então, sei lá, se é o sistema cardiovascular, então você vai ver como que o problema cardíaco pode afetar aquele animal através da fisiologia. Então, fisiologicamente é assim que funciona. Aí, quando o animal tá com certa doença, vai funcionar de uma forma diferente, por isso que vai ocasionar aquela doença, por isso que vai ocasionar os sinais clínicos, os sintomas do animal. Patologia. Patologia, basicamente, é o contrário da fisiologia, porque, a fisiologia vai estudar como funciona naturalmente, como deveria funcionar. E a patologia, como que funciona errado, né? Patologia vem de doença, então é meio que o estudo da doença. Então, vamos estudar doenças no geral. Todas as patologias que afetam os animais. É muito legal, eu gosto de patologia. E ajuda você a entender bastante coisas de como funciona as doenças, como que cada doença atinge cada sistema, bem legal. Fora que em patologia também tem a patologia clínica, que é um semestre à frente, que você vê como que faz interpretação de exame, como que você vai rodar um exame, como que seria a forma certa de coletar um exame. Teoricamente, você teria que aprender isso, mas a faculdade acaba não focando muito nessas partes de interpretação de exame e tal, porque não sei se é por causa de tempo, mas acaba não focando muito. Meio que a gente tem que fazer alguns cursos por fora e tentar entender melhor por fora. Mas foca bastante em patologia, que é muito legal. Matéria aqui que eu costumo falar que é o tipo de matéria que você pode faltar na aula. Não que você possa verdadeiramente faltar, mas uma matéria chata. Eu tive, não sei se você vai ter com o mesmo nome, pode ser outro nome também essa matéria, mas é criação de monogástricos. Essa matéria vai pegar lá o porquinho, a galinha, vai colocar todo mundo no mesmo saco e vai te ensinar, bem entre aspas, como que você faria como que funciona, né? Como que é o comportamento normal de um porco, ou quais as principais doenças que atingem o porco, comportamento normal da galinha, as principais doenças que atingem a galinha, como que funciona um sistema de criação de monogástricos, enfim. Vai falar um pouquinho sobre essa parte mais de criação, de fazenda, essas coisas. No segundo semestre também tem anatomia descritiva. O que é anatomia descritiva? Geralmente é aquela anatomia que vai te mostrar certinho como que a gente descreve as coisas na medicina veterinária. Exemplo, quando é em humano, a gente fala superior, inferior, né? Ou superior e posterior, algo assim.
Na medicina veterinária, a gente usa cranial, de crânio, e caudal, de cauda, entendeu? E, por exemplo, membro torácico, a gente pode chamar de membro cranial também. Membro pélvico, que fica na próxima pelve. Então, ou membro caudal. É muito legal essa parte, porque te ajuda a nomear as coisas. Eu vou solicitar um exame para esse paciente. Como que eu vou nomear aquilo? Não vou colocar, o pé, tá com um nódulo no pé. Não. Aí você vai falar, o paciente possui nódulo no membro pélvico esquerdo em região proximal. Tipo isso. Então, muito legal essa anatomia para você poder aprender um pouquinho mais os termos técnicos. Doenças parasitárias, vai focar um pouquinho também. Lembra da questão dos parasitas, da parasitologia? No caso das doenças parasitárias, já mostra um pouquinho mais a questão de tratamento. Eu já comecei o 3º semestre aqui com as doenças parasitárias, tá? Então vai mostrar tratamento, vai mostrar diagnóstico, como que você faz todas essas coisas no caso das doenças parasitárias. Semiologia. A semiologia é uma matéria importantíssima porque vai te ensinar a como você faz um exame clínico no animal. Então, a semiologia, eu diria que é uma das primeiras matérias que a gente se sente veterinária mesmo, porque a gente aprende termo técnico, a gente aprende o que é sinal clínico, por que a gente não fala sintoma ao invés de sinal clínico, o que é uma anamnese, como que funciona uma consulta, como que faz um exame físico. Muito legal essa matéria, eu adorava. Eu tive também, nesse semestre, epidemiologia, só que foi online. Dentro do curso de medicina veterinária, a gente tem 20% de matérias online. E daí são algumas matérias que você escolhe, tipo, por exemplo, não tem necessariamente a ver com medicina veterinária, porém são matérias complementares. Aí, no caso, eu fiz inglês, língua portuguesa, fiz linguagem de sinal, várias matérias assim que é só para complementar o curso. Nesse caso, a epidemiologia vai falar um pouco sobre essas doenças acontecem mais nesse local, essas doenças acontecem nesse local, por que é importante vacinar os animais em epidemiologia, né? O nome já diz o que é. Também a gente tem Fisiologia 2, ou seja, a tortura não acaba, não acabou em Fisiologia 1, a tortura continua com Fisiologia 2. E a Fisiologia 2 é basicamente a extensão da 1, que só vai terminar de falar todos os sistemas, porque é muita coisa. Eu quase peguei DP em Fisiologia, uma matéria muito difícil, porém muito importante. A mais temida, a mais odiada de todos, Farmacologia, entra aqui no 4º semestre, né? Tá certo? 1, 2, 3, 4, 5. 5º semestre. A Farmacologia vai entrar no 5º semestre. E daí, farmacologia, basicamente, você vai entender como que funciona cada medicação, para que serve cada medicação, em quais casos você vai utilizar essas medicações, como que eu faço o cálculo de medicação, farmacocinética, farmacodinâmica de cada medicação, como que elas atuam no organismo, o que ela vai alterar, prós e contras, tipo contraindicação, várias coisas assim, é bem difícil, mas muito legal. E toxicologia nesse semestre também, só que de forma online. Não prestei muita atenção, confesso. Quase não assistia direito as matérias online. Mas a gente teve toxicologia e na toxicologia a gente aprende as principais, tipo, plantas tóxicas, tudo que tem a ver com tóxicos. E tratamento, enfim, várias coisas. Confesso que eu falhei um pouquinho nessa matéria, não me julgue. No semestre também a gente tem técnica cirúrgica, então a gente começa a ver como que funciona ali dentro do centro cirúrgico, o que a gente vai ver, os principais procedimentos que são feitos ali, mais simples e mais complexos, como que a gente pode arrumar uma mesa cirúrgica, como que a gente prepara o animal para cirurgia, várias coisas, procedimentos cirúrgicos no geral. Então a gente vai ver vários tipos de técnica cirúrgica. Por exemplo, vou dar um exemplo. Tinha uma prova que eu tinha que descrever exatamente como que funcionava uma piométria. Então, sei lá, a piométria eu vou pegar e fazer uma incisão na linha alba, abaixo da cicatriz umbilical. Essa incisão é feita com bisturi, é uma incisão feita de 2 a 3 centímetros. Depois disso eu vou pegar a pinça tátil
hospital e vou abrir. É descrição de técnica cirúrgica, é literalmente isso. A criação de ruminantes é basicamente a mesma coisa que a criação de monogástricos, que vai focar ali como que funciona para você criar esse tipo de animal, as principais doenças. E essa criação de ruminantes é basicamente como você vai cuidar da vaquinha leiteira, do boi de corte, enfim. Sexto semestre, gente. No sexto semestre, eu tive doenças infecciosas, então as principais doenças infecciosas a gente vai ver dentro dessa matéria. Sinomose, parvovirose, é muito legal essa matéria porque ela ensina tratamento, ensina os principais sintomas, as principais infecções que podem afetar o animal. Tive melhoramento animal online, que eu nem sei do que se trata, que eu acho que eu nem abri essa matéria. Que melhoramento animal online, sabe? Só de escutar o nome e ver que é online já dá preguiça. Esse sétimo semestre eu tive Clínica Cirúrgica 2, Clínica Médica, Terapêutica de Pequenos Animais. Eu tive de novo Clínica Cirúrgica, de novo não, o outro foi Técnica Cirúrgica, esse daqui é Clínica Cirúrgica. Aí na Clínica Cirúrgica a gente estuda mais ou menos as doenças que precisam de uma resolução cirúrgica. Exemplo, hidronefrose. É um acometimento do rim, que ele enche de urina, porque às vezes por obstrução do ureter. Então imagina que tem um rim aqui, aí tem um canudinho aqui que é o ureter e aqui é a bexiga. Então é o rim, o ureter e a bexiga. E na hidronefrose tem uma obstrução no ureter que faz com que esse rim encha de urina, porque não desce a urina pra bexiga. E daí, esse caso, por exemplo, ele é de resolução cirúrgica. Então, na clínica cirúrgica, a gente estuda como seria feita essa resolução cirúrgica e os principais casos que têm resolução cirúrgica. Na clínica médica e terapêutica, a gente aprende bastante sobre dose de medicação, a gente vê o tratamento, por exemplo, a gente vê a doença, basicamente junta várias matérias. Então, a gente vai ver a doença, como que essa doença vai atingir o animal, sintomas, os sinais clínicos, a progressão da doença, como que a gente faz o diagnóstico dessa doença, como que a gente vai tratar essa doença, o prognóstico da doença, como que a estatística de vida do animal. Então, enfim, essa matéria é muito legal, porque realmente você vê que você já tá virando um veterinário ali nessa matéria. Nesse sétimo semestre também eu tive diagnóstico por imagem. No diagnóstico por imagem você vê literalmente isso. É o diagnóstico que é feito através do uso de imaginologia. Então, ultrassom, raio-x, tomografia, ressonância. Confesso que a faculdade acaba focando mais em ultrassonografia e radiografia. A gente não vê muito sobre ressonância e tomografia. Eu acho que eu tive 1 ou 2 aulas sobre isso. Mas assim, fazer o quê, né? Paciência. Mas é uma matéria bem legal. Eu gosto bastante também, mas é aquele negócio, né? Há quem goste e há quem odeie. Eu amo. Oitavo semestre e o último que eu vou falar aqui, porque eu já falei dos outros últimos semestres que eu tô fazendo estágio obrigatório, né? A Clínica Médica de Grandes Animais 2, então a gente tem de novo Clínica Médica de Grandes Animais e daí é só o complemento pra gente terminar essa matéria. Higiene e inspeção. A higiene e inspeção, a gente vê como que funciona em fábrica, abatedouro, como que funciona nos locais que você tem animais, só que de outra forma, né? No caso, por exemplo, eu jamais trabalharia em um abatedouro. Não sei, né? Depende, cada um é cada um. Mas eu acho que eu não fiz veterinária pra isso. Mas alguns profissionais vão pra essa área de abatedouro, de fiscalização, vigilância sanitária, e daí entra nessa matéria de higiene e inspeção. Eu acho bem legal e também é bem rentável, mas eu não... sei lá, não imagino. Eu acho que eu fiz medicina veterinária pra ser médica, sabe? Tipo, não sei. Bom, gente, pra acabar o vídeo aqui, eu tive também nesse último semestre de aula medicina de animais silvestres. E eu confesso que é muito, muito, muito ralé, muito basiquinho. Eu não sei se em outras universidades é assim também, mas a clínica médica de silvestres, quem deseja ir para silvestres tem que se esforçar muito, se atualizar muito, entrar numa clínica ali que atende silvestres desde o começo para poder pegar a prática, porque na faculdade você não vai aprender nada. Você aprende muito superficial, muito básico mesmo. É um semestre só e não dá tempo. São muitos animais, né, silvestres. Não tem como focar em um, e então é bem superficial, Mas é isso, gente. Eu não consegui gostar dessa matéria. Eu acho que a professora também que dava não era aquela, tipo, não era muito boa, não tinha muita didática. E a matéria também foi superficial, então eu não gostei.
Nesse semestre também eu tinha feito meu TCC, então foi o meu TCC também, e é isso, concluindo aqui o vídeo. Eu queria muito agradecer vocês por estarem me acompanhando aqui. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se você tem interesse em fazer medicina veterinária, comenta aqui embaixo, fala comigo. Eu adoraria ter mais colegas de profissão, pessoas que se interessam de verdade pela medicina veterinária. Agradeço muito por estar me acompanhando, um beijão e tchau, tchau!